Eu quero aproveitar a gente apresentar duas pessoas muito especiais, envolvidas num projeto muito especial. Já volto bem acompanhada, quero agradecer a presença da Rose Santiago, que é a presidente, e a Regina Giuliana, que é a coordenadora e assistente social do Centro de Reestruturação para a Vida, o CERV. E neste final de semana acontece a Marcha pela Vida, que é uma iniciativa do CERV, acontece no próximo domingo, e a gente gostaria de falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa Marcha pela Vida. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada pela gentileza da presença. Obrigada. Muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Antes de falar do evento que acontece no domingo, vamos apresentar um pouquinho o CERV para o pessoal que está nos acompanhando? O CERV é uma organização social que dá assistência integral à mulher que passa por uma gravidez inesperada, vítimas de abuso, violência, e que estejam numa situação assim, que elas se veem grávidas e não sabem muitas vezes o que fazer, pensam em abortar, e o CERV está lá para isso, para dar um apoio, assistência, para acolher. Quantos anos já que a entidade tem? O CERV tem, esse ano nós fizemos 18 anos. Acredito que durante esses 18 anos de história, muitas boas histórias, né? Muitas de boas resgate histórias. à vida, Sim. Vocês têm para contar. Ontem foi muito interessante. Nós fomos numa entrevista numa rádio para falar da marcha também, e uma menina interagiu conosco, a Daniela, dizendo que há 16 anos ela foi atendida por nós e optou pela vida. E isso é muito bom, né? É uma resposta muito positiva. E nós temos histórias de, poderíamos dizer, 98% das mulheres que enfrentavam uma gravidez inesperada e chegaram até nós, elas optaram pela vida. Que boa notícia. Por causa desse aconchego, carinho, cuidado. O acolhimento e as próprias informações, né? Passadas. Exatamente. Pelo grupo. E elas têm um acompanhamento, não é só esse atendimento. Elas têm um acompanhamento psicológico, encaminhamento médico, o acompanhamento por uma doula. Elas têm cursos de gravidez, de cuidado do bebê, curso neonatal. Em quais situações essas mães chegam até vocês, né? Qual a maioria dos perfis? O perfil maior, né, é de estudantes. Jovens. Não são como... Nós temos muita falácia, né? De que a mulher que aborta é a mulher negra, pobre, desempregada e que mora na periferia. Isso não acontece. Não é bem assim, Não né? é verdade. Porque as mulheres que optam pelo aborto, na sua maioria, por estarem sós, ou as que chegam, né, pensando em abortar, muitas delas desesperadas, universitárias, e brancas, mas cor ali não importa, empregadas às vezes, e que perdem seus empregos por causa da gravidez. E se veem sozinhas, né? Desamparadas, né? Sozinhas, realmente, né? Ou pelo companheiro, ou mesmo a família que não quer, que tem vergonha, enfim. Né? São tantas situações que levam a mulher a pensar em fazer o aborto, e nós estamos lá para falar realmente o que é o aborto, né? Que muitas vezes elas optam sem saber das consequências. E existe uma frase que nós dizemos, que nós achamos até meio mágica, mas que não existe magia, existe verdade, que é: você não está sozinha. Quando uma mulher enfrenta essa gravidez inesperada, ela se sente muito só, independentemente da religião, da classe social, da idade. E quando ela ouve "você não está sozinha", muda tudo. E esse "você não está sozinha" é acompanhado desse acolhimento, como você falou, desse cuidado. É o que faz a diferença, né, na vida dessa mulher. Exatamente. Por isso que é tão importante essa mobilização, a marcha que acontece. Lembrando, gente, a Marcha pela Vida acontece em São Paulo, horário de concentração às 4 horas da tarde no metrô Brigadeiro. E essa mobilização no domingo, ela é muito significativa, né? Ela é muito importante. Ela tem um valor simbólico muito importante. Você disse no início sobre a marcha, ela não foi organizada pelo CERV. São grupos de pessoas que pensaram nessa necessidade
da manifestação para mostrar o que o brasileiro pensa. O brasileiro não quer a legalização do aborto, a descriminalização do aborto no Brasil. Então, a partir daí, foi se enxergando essa necessidade de retomar. Uns anos atrás, nós já tivemos aqui em São Paulo e resolvemos retomar com 2 grupos que se uniram para falar, olha, precisamos de uma voz para falar que o Brasil defende a vida, as 2 vidas, da mulher e do bebê. Bem colocado, correção feita com apoio, né, do SERV. Qual a expectativa de vocês para essa mobilização em relação ao número de pessoas e mesmo os efeitos, né, pós-mobilização? A expectativa, a gente fica assim, quem vai falar o quê? Porque fique à não tem vontade. problema nenhum. A expectativa é por volta de 10 mil pessoas no mínimo, para mais. Né? Gostaríamos muito que fossem mais pessoas. E nós estamos falando, eu vou aproveitar para dizer, nós estamos pedindo a todos que vão de amarelo, que vai ser uma identificação nossa, uma forma de nos identificarmos e nos acharmos. Amarelo da bandeira do Brasil. Então, nós chamamos as gravidinhas, chamamos as mães com bebês, porque eles vão se juntar na frente para puxar a marcha, para mostrar, não só para o Brasil, mas principalmente para os nossos governantes, né? Pensando e lutando contra esse pedido do PSOL, que foi criado a DPF 442, pela descriminalização do aborto. Então, é uma forma de falar, nós acreditamos na vida, nós somos a favor da vida, e aqui está essa manifestação. Então, o resultado dela são vários que nós esperamos, né? Resultado no âmbito dos nossos governadores ou governantes, na verdade, que ouçam a voz do brasileiro, ouçam a voz de quem está aqui e de quem está votando, que o brasileiro é a favor da vida. Né? Através do SERV, vocês devem ter contado com diversas histórias, né? E acredito que muitas delas marcantes. Às vezes a gente tem aqui, através da nossa emissora, testemunhos que chegam, cartas que chegam, visitantes que chegam e compartilham um pouquinho de histórias que realmente marcam, né? Sim. São histórias que a gente acaba levando para a nossa vida também, serve como grande lição de vida. E quão importante é essa troca, né? Às vezes a gente olhar mais para o outro, ouvir a história do outro. Existe alguma história que de alguma forma, alguma maneira, foi mais impactante, marcou mais durante todos esses anos, né? De SERV, de trabalho, trabalho de formiguinha muitas vezes, né? Mas alguma história que vocês pudessem compartilhar que mexeu? Puxa, foram tantas, muitas. Né? Pode falar, não. Tem tantas histórias que eu contaria. Poderíamos ficar aqui contando muitas. Para que a gente possa compartilhar uma para os nossos telespectadores, para que eles consigam de fato compreender, né, a importância desse projeto, né, e a importância realmente do que vai acontecer no próximo domingo dessa marcha. Vou te contar uma que está muito ainda na minha cabeça, porque fresca, eu conversei com ela ontem, de uma menina que viajou. Quando ela chegou em São Paulo, um mês depois, ela viu que estava grávida. Foi dado para ela o Boa Noite Cinderela, ela numa festa de aniversário, tomou Boa Noite Cinderela, não soube de nada o que havia acontecido, ninguém falou nada. Chegou e descobriu que estava grávida, sozinha, não podia contar com ninguém, não tinha ninguém para contar, família. E ela ficou muito desesperada e ela pensou em desistir da vida. E nós ficamos sabendo e começamos a ligar para ela, começamos a conversar com ela. E essa menina havia ouvido do SERV em algum lugar, eu não preciso entrar em detalhes aqui. Sim, claro. E por causa disso, nós começamos a conversar. Ela optou pela vida. E conversando com ela nesses dias, ela falou, olha, foi a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida, é ter a minha filha hoje. A filha dela vai fazer aniversário esse ano ainda, e você vê, ela falou, Rose, não é fácil, não tem sido fácil, sozinha, e vai na escola e trabalha e volta. Mas ela falou, minha vida sem ela, um dia eu perguntei, como seria a sua vida sem ela? Ela falou, não fala isso.
porque eu não consigo Ela não me se vê imaginar. mais Não se sem vê essa mais. Mas a gente vida, né? sabe que, como ela e como outras mulheres que sofreram abuso, né? Elas, muitas, Infelizmente nós é já tão comum, né? muito. E nós já escutamos de uma grande maioria que optou pela vida, né, do bebê, fala assim, eu não vejo o abusador, eu vejo o meu filho, a minha filha, o amor que tem pela criança, né? Então, muitas mulheres que são violentadas e que pensam em aborto, a gente sempre fala que o aborto é uma segunda agressão, é uma violência muito grande. Então, muitas vezes, aquelas que não querem, a gente fala, então, dá para adoção, porque senão é uma outra violência. O aborto é uma violência muito grande. E é um tema muito polêmico, por isso precisa ser acompanhado. Sim. E por isso a oferta da psicóloga e do psiquiatra, às vezes. Esse acompanhamento é importantíssimo, Sim, na maioria claro, das vezes, né? Claro, é fundamental. E nem todas que vêm para o SERV, nem todas que se veem diante de uma gravidez inesperada são ou vêm do resultado de uma violência, de estupro. Às vezes dentro do casamento, às vezes no namoro, às vezes numa festa, uma gravidez inesperada. E o interessante é que mesmo quando a gravidez é esperada, algumas vezes ela e o casal também se sentem assustados, falam, não é hora, estamos desempregados ou X questões. Então, quando eles começam a enxergar esse outro ângulo, essa outra ótica, eles veem a vida vale a pena, a vida é possível. Aqui a equipe até montou aqui os bebês, né, que Os vocês bebês. trouxeram. Nossa equipe vai mostrar ali a imagem de pertinho. Esses sempre acompanham vocês nas entrevistas, Sim. nas viagens? Não nos acompanham nos atendimentos, porque elas estão num momento muito frágil. Sim. Olha lá. O maior é de 28 semanas de gestação, aquele pequenininho é de 10 semanas e o do meio de 16 semanas. Desculpa, 18 semanas. Já dá pra gente ter uma referência. Olha, né? esse. E estão querendo legalizar o aborto no Brasil até esse tamanho. Eles têm o peso, o tamanho, o peso e a textura de um bebê mesmo. Então, eles fazem muito Eu real. vou pedir para você repetir em relação às semanas, desses que a gente tem aí no vídeo agora. O maior, 28 semanas, o do meio, 18 semanas e o pequenininho, 10 semanas. Para a gente encerrar, eu vou pedir para vocês reforçarem então o convite, né, para a participação da marcha. Eu falei no início aqui da nossa entrevista, mas com certeza o convite de vocês tem muito peso, muita força. E eu queria muito que vocês convidassem os nossos telespectadores e não se esqueçam, vestindo amarelo, né? Vestindo amarelo, amarelo, família, criança, bebê. Gente, vai ser uma marcha maravilhosa, uma marcha de alegria, uma marcha de vida, uma marcha de paz. Nós não vai ter manifestações contrárias, levantaremos a bandeira da paz. Então, vá, leve sua família, leve as crianças. Domingo, né? Leve quem você conhecer. Domingo, dia 30 de setembro, às 16 horas, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2071, em frente à Igreja Imaculada Conceição Ali no dos Último Brigadeiro, né? Caputinhos. Ao lado descendo a Avenida Paulista, ao lado do supermercado Extra. Não perca, porque se você perder, você vai se arrepender. Porque você pode fazer parte da história do Brasil defendendo a vida da mãe e do bebê. Concentração Venha. às 4 da tarde. Às 4 da tarde, 16 horas. Regina, por favor. Venham todos, vai ser uma alegria, vai ser um prazer, tragam as crianças, como a Rose falou, vai ser um movimento pacífico, vamos ter muitas seguranças também e vamos defender a vida do bebê e da mulher. Eu esqueci de dizer, Pois não. posso dizer? Por Nós favor. teremos balões de hélio, com gás hélio, levantados, mostrando onde estaremos e permeando o nosso grupo. Então, se você olhar, você vai ver o balão branco ou azul. E todos que forem vão sinalizar, de alguma forma nós vamos sinalizar que fazem parte do nosso grupo. Se você estiver lá
e alguém tiver alguma manifestação contrária ao nosso grupo ou um comportamento estranho, o que nós estamos falando foi o que a polícia pediu. Você se abaixe, porque o agressor vai ficar nítido para todas as pessoas que virem, então ele será tirado do nosso meio. É só um aviso, nós não teremos, mas estamos propensos a qualquer coisa. Os contatos do SEV estão no vídeo, tá, gente? Endereço de e-mail, telefone. E mais uma vez a gente agradece a presença da Regina e da Rose, que fazem parte aí do Centro de Reestruturação para a Vida. Foi um prazer conhecê-las e recebê-las aqui no nosso programa. Obrigada por ter nos recebido. Prazer é nosso. As portas estão sempre abertas. Obrigada, querida.